Uma médica apareceu e minha boca se abriu. Ela era jovem, era loura e era mais linda do que qualquer estrela de cinema que eu já tivesse visto. Como se alguém tivesse esquartejado Audrey Hepburn, Grace Kelly, Marilyn Monroe, depois pegou as melhores partes e colou tudo para formar uma deusa. Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre este livro que vocês acabaram de ver um trechinho aí no começo, que é o livro Vida e Morte da autora Stephenie Meyer, uma versão com os gêneros principais, né, dos principais personagens trocados, os personagens que conhecemos em Crepúsculo. Ela reescreveu, juntou aqui numa mesma edição vira-vira e eu li porque eu não resisti, né? Primeiramente, antes de começar a falar qualquer coisa sobre esse livro, eu tenho que fazer um disclaimer aqui no começo, que é o seguinte: eu não odeio Crepúsculo. Vamos deixar isso bem claro aqui. Eu não odeio Crepúsculo. Eu não sou hater de Crepúsculo. Eu não tenho raiva do Edward, da Bella, da Stephenie Meyer, porque eu não tenho. Gente, eu tenho todos os livros aqui. Eu li essa saga quando lançou no Brasil. E foi graças a esses livros que eu voltei a ter a paixão pela leitura que eu tinha quando eu era pequena. Então eu não tenho esse sentimento de ódio que muita gente aí tem pela saga, tá bom? Vamos deixar isso esclarecido desde o começo pra que vocês depois não venham pra cima de mim xingando, falando que eu não sei nada, que eu sou hater, que não sei o que eu não sou hater. Eu vou apenas aqui expressar minha opinião e apontar aquilo que eu não achei legal e aquilo que também eu achei legal, beleza? Então tá bom, sem ódio, né, gente? Só amor. Só amor. Então vamos começar a falar sobre qual é a história de Vida e Morte. Bom, se você já conhece a história de Crepúsculo, a história de Vida e Morte é a mesma coisa. Porém, nós temos aqui a Bella, que né, era a Bella em Crepúsculo, ela virou Beaufort. Eu procurei a pronúncia no Google para conseguir falar para vocês. Não vou repetir de novo, vou apenas chamá-lo de Beau, que é o jeito que ele prefere ser chamado. Ele é um rapaz que se muda de cidade, né, sai lá de Phoenix e vai para Forks para morar com o seu pai. Sim, ele vai morar com seu pai e não com a sua mãe, porque a Stephenie preferiu não trocar os gêneros do pai e da mãe. E ela explica lá no prólogo por que ela fez isso, enfim, tem várias situações aí, vários motivos para ela ter mantido o pai, Charlie, e a mãe, Renee, do jeito que era em Crepúsculo. E aí ele se muda, vai pra Forks, então ele entra na escola e aí ele conhece a Edith e a família da Edith, que são os Cullen. E aí ele fica interessado pela Edith e a gente já sabe onde isso vai dar, não é mesmo? É mesmo. Então, é isso, a história é essa. E logo no começo, a Stephenie Meyer, ela te dá diversos motivos. Ela tem uma carta, né, que ela escreve para nós, leitores, explicando por que ela resolveu mudar os gêneros do Edward e da Bella. E o argumento principal dela, muitas pessoas falaram mal de Crepúsculo porque era um livro sexista, era um livro que representava a mulher como alguém frágil, né, como uma pessoa que precisa ser salva por um homem, né, ela é uma mulher frágil, ela não consegue fazer nada sozinha, ela precisa de um príncipe encantado que é o Edward e que tem, né, ali a sede pelo sangue dela, então ele é perigoso e mesmo assim ela quer ficar com ele. Então ela justifica dessa maneira, falando que ela preferiu trocar pra poder falar, olha aqui, gente, essa história também funcionaria se fosse um menino apaixonado por uma vampira. E eu concordo com ela, eu acho que essa história de vampiros e humanos funcionam independente de gêneros. Porém, entretanto, todavia, o negócio aqui, o buraco é bem mais embaixo. Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu já disse aqui no canal, eu sou uma escritora de gaveta. Eu amo escrever, é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Quando eu leio, assim, dicas de escrita, né, quando eu procuro dicas de escrita e como que eu faço pra ser uma escritora melhor e tudo mais, eu sempre encontro a mesma dica: escreva. Escreva muito, escreva sempre, escreva quando você não quiser escrever, quando você quiser escrever o tempo todo sobre tudo. E assim você vai se tornar um escritor melhor. E eu penso assim, gente, passaram-se 10 anos, cara, 10 anos, vamos nos sentir velhos. Foi em 2005 que foi lançado lá nos Estados Unidos o Crepúsculo. Então, 10 anos depois, em 2015, ela resolveu relançar com esse conteúdo inédito aqui. E durante a leitura, tudo que eu conseguia pensar era o seguinte, cara, 10 anos se passaram e a Stephenie Meyer não mudou. Ela consegue cometer os mesmos erros. E quando eu falo de erro na escrita mesmo. A escrita dela não era a melhor escrita do mundo, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. E, pô, em 10 anos ela fez o quê? Que eu não senti uma evolução. E ela mudou essa questão de gênero pra provar que a história funcionaria
mas ela comete uns erros que mostram que nem ela mesma entende o papel dos gêneros na sociedade, e que esses papéis pré-determinados que a gente vê todos os dias, que a mulher tem que ser X e o homem tem que ser Y, enfim, ela tentou mudar no Vida e Morte e não funcionou, porque na cabeça dela ela não mudou. Ela quer mudar, ela quer provar para as pessoas que dá certo, mas ela não muda na própria cabeça. E aí quando ela escreve fica forçado, fica feio e mostra que ela não mudou. Então não adianta, Stephanie, querida, você querer escrever um negócio que quer quebrar esses paradigmas de gênero, sendo que você persiste nos erros. E eu tô falando isso do Bow, tá? Isso que eu tô falando aqui é referente ao Bow. Porque o que era a Bella? A Bella era uma menina extremamente insegura. Ela tinha todas as inseguranças do mundo nela. Extremamente desastrada, ela não dava 2 passos sem cair, né? Tudo ela caía, tudo ela derrubava, não sei o que, e ela se achava feia e ela tinha muitos complexos com ela mesma, ela se achava inferior a tudo e a todos. Isso é um caso sério de insegurança. E aí, quando a Stephanie escreveu o Bow, ela tirou grande parte dessas inseguranças. Por que ela fez isso? É a pergunta que ficou na minha cabeça. Por que ele não é tão inseguro quanto a Bella? Aí fala, não, porque ela quis melhorar o personagem, então ela deixou menos inseguro. Beleza, mas ela tá esquecendo que o Bow é homem, né? Então, o que isso deixou... Qual foi a impressão que isso deixou pra mim? Que na cabeça da Stephanie Meyer, mulheres podem ser as mais inseguras do mundo, porque isso é natural. A gente nasceu assim, nós somos inseguras. Homens não, os homens, eles são inseguros, mas ao mesmo tempo nem tanto, né? Eles tiram sarro com a insegurança deles, porque eles são, né, não tem tanto problema quanto a gente. E olha, eu conheço muito adolescente inseguro por aí. Não é tão difícil assim homens inseguros. Eu não tô falando que o personagem, que o Bow tinha que ser o mais inseguro do mundo. Ok ele não ser. Mas é que nesse caso ficou esquisito, entendeu? Porque ele não é a Bella. E ela pegou, por exemplo, o fato da Bella ficar corando a todo momento e colocou isso no Bow e ficou ridículo demais. Ele ficar corando a cada 5 segundos, o pescoço fica vermelho, a bochecha fica vermelha, as costas ficam vermelho, tudo nesse menino fica vermelho, quando a mão, sei lá, que é tão forçado, porque assim, ela quis mostrar que ele ficando vermelho, lá, ele também é inseguro, ele também tem problemas, mas na postura dele, ele não é inseguro. Então você tirou essa insegurança dele por quê? Porque homens, naturalmente, são menos inseguros que mulheres? Ou é porque na sua cabeça, né, a autora, falando agora pra autora, porque na cabeça dela, ela não considera homens tão inseguros quanto mulheres. Então esse foi um dos meus maiores problemas, foi o bendito do Bow. Eu realmente tive muitos problemas com ele. Não é que ele seja um personagem ruim, mas como Bella, ele ficou terrível, terrível. E aí a gente tem outra parte, no outro lado aí da moeda, temos a Edith, que é o Edward, que, olha, sinceramente, a Edith sim, a Edith eu gostei. Porque pega o Edward, melhora o Edward, é a Edith. Realmente, a Edith foi uma versão melhorada do Edward, sem aquele sofrimento insuportável, o tempo inteiro reclamando que não quer ser vampiro, porque eu sou um monstro. Ela não fica reclamando a cada 5 páginas sobre isso. Ela lida com a situação dela da melhor maneira que ela pode. Ela preferia ser humano? Em certas passagens do livro dá a entender que sim, ela preferia. Porém, isso não domina a vida dela. Ela aceita quem ela é e ela convive com aquilo que ela tem de bom, cara. Ela tem várias qualidades, né, por ser vampira. Então, assim, ela usa isso ao máximo. Ela adora as qualidades que ela tem. E as coisas que ela gostaria de ter, como, sabe, poder dormir ou, sei lá, ser humana, às vezes ela lida com isso. E ela não fica sofrendo porque você... Ela até questiona ele também, porque, ai, você não tem medo de mim e tal. Mas ela não fica forçando a barra, sabe, como o Edward. Eu achei ela bem mais tranquila. Gostei muito da personagem. Bom, falando agora dos outros personagens, vou falar só por cima. Ela trocou os gêneros da família Cullen inteira. E eu não entendi o porquê que ela fez isso. Eu realmente não entendi, porque não tinha necessidade nenhuma de colocar, sabe? Por exemplo, ela pegou Emmett, transformou em Eleanor. Acho que é Eleanor o nome. Que aí é uma mulher fortuna, basicamente, né? Porque o Emmett, ele é um brutamontes. E aí ela pegou a Eleanor e transformou ela numa mulher fortuna. Pra que você fez isso? Aí a Rose, ela transformou em Royal, eu acho, que é o cara lá que não aceita os dois e que quer ser humano a qualquer custo. Aí ela pegou a Alice, olha, aí o bagulho ficou feio, viu? Aí ficou complicado. Ela pegou a Alice e transformou em Archie. Archie é um personagem simpático? É, na medida do possível é. Mas, gente, não, olha, me desculpa, mas não deu certo. Não deu certo.
Alice é Alice. Não tem como você transformar a Alice em homem. Ela é mulher. Não tem como você pegar as mesmas características da Alice e colocar num homem que fica caricato, fica extremamente forçado, fica horrível. Um homem, imagina só, gente, um homem que sai saltitando por aí. Porque é isso que o Bo narra, né, várias vezes, que ele anda saltitando, que ele parece um bailarino. Vamos pegar aqui mais uma vez a questão dos gêneros aí, tá? Quando, pelo menos eu, o pouco que eu conheço de balé, que é tipo perto de zero, os bailarinos que eu já vi na minha vida, o que eles são? Pessoas magras, porém com músculos aparentes, e eles são extremamente fortes porque eles têm que muitas vezes carregar as bailarinas, fazer certos movimentos em que eles têm que suspender as bailarinas, então eles têm que ser muito fortes, eles têm os músculos extremamente definidos, e eles são sim graciosos, mas numa dança entre uma bailarina e um bailarino, a dança que eles fazem ali juntos, ele é a força, ela é a graça. Então eu fico pensando, meu Deus, ela fica comparando o Art com um bailarino como se ele fosse gracioso, mas pra mim não fez o menor sentido. Eu só consegui imaginar ele como uma bailarina e não como um bailarino, porque pra mim o bailarino, ele tem a sua graça, mas é uma questão mais assim de força, uma pessoa equilibrada, centrada, e não uma pessoa que fica saltitando por aí. Isso não é bailarino, isso é, sei lá, realmente não sei nem o que comparar uma pessoa que fica saltitando. Então ficou muito estranho o Art. E ele ficou tão esquisito que daí, assim, a Alice combina super com o Jasper, né? Eu gosto muito do casal. Mas a versão trocada ficou muito estranha. A Jessamine, eu acho que é o Jasper, ela ficou ok, assim, ficou legal, mas, nossa, mas não funcionou os dois ali como casal, o Art e a Jessamine, porque o Art fica desse jeito, ele, ai, gente, não deu pra mim, não deu. Você tem que ler o Vida e Morte tentando não pensar na comparação dos personagens, porque senão você fica toda hora, ai, quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Teve vários que eu nem sei te dizer quem eram, tá? Teve vários personagens que eu li, mas eu não sei quem que era na versão original. Então eu deixei isso pra lá, porque você ficar pensando, você fica doido, entendeu? Bom, meu problema maior, eu já deixei bem claro aqui, foi essa questão da troca de gêneros mesmo. Por que ela mudou algumas características e outras ela não mudou? Por que ela não mudou tudo? Ela foi muito seletiva em certas características que ela preferiu mudar. E isso acabou reforçando as características de estereótipo mesmo. De gênero, entendeu? Que mulher tem que ser assim, homem tem que ser assado e pronto, sabe? Falando agora do enredo como um todo, ele é exatamente igual, com leves mudanças. No final é totalmente diferente, ela muda bem o final, para que tire a possibilidade de ter outros livros. Você não precisa ser um gênio para saber o que acontece, tá, gente? Acho que eu já sabia que isso ia acontecer bem antes de ler o livro, porque pra mim era óbvio. E aquele final também é um pouquinho esquisito, né, porque ela dá, assim, uma importância menor pra algo que foi dado uma importância muito maior no livro original. Ai, pra mim não funcionou. Eu dei 2,75 estrelas, então vocês veem que, assim, nem consegui dar 3 estrelas. Lá no Scooby eu dei 3 estrelas, mas a minha nota oficial aqui pra mim nem chegou a atingir 3 estrelas, porque foi muito fraco. Bom, essa é a minha opinião. Você tem a sua, então assim, se você discorda do que eu falei, não tem problema discordar, tá? Porque a gente vive nesse mundo aqui, cada um gosta de uma coisa, né? E como eu deixei bem claro, eu não odeio Crepúsculo, eu enxergo os problemas de Crepúsculo, mas eu não tenho ódio. Eu só acho que assim, cara, pra que ela escreveu esse Vida e Morte, sabe? Pra quê? Ela não devia ter escrito Vida e Morte. Pra provar que, não, a minha história vai funcionar com os gêneros trocados. Cara, por que ela não simplesmente falou, meu, fica aí com a sua opinião, eu não ligo, tô aqui ganhando milhões. E não escreveu, por exemplo, Midnight Sun, terminou, né, o Midnight Sun, ou escreveu um conto sobre o relacionamento de dois personagens lá, aqueles personagens que você que leu sabe muito bem quem são. Por que ela não escreveu um conto sobre isso? Por que ela não deu, sabe, retornou a história e continuou aquilo que ela já tinha feito, que pra ela aquilo tava bom. Se aquilo que ela achava bom continuou bom, então por que ela não, sabe, deu um material desse pra gente? Ao invés disso, ela foi preguiçosa. Ela simplesmente escreveu uma fanfic da própria história. E eu não tô falando isso aqui da minha cabeça. Ela deixou claro aqui no prólogo que ela fez isso porque era mais fácil. Pra mim, um autor que fala assim, eu vou fazer o mais fácil pra vocês, isso é preguiça, entendeu? Isso não é uma pessoa que se importa com os leitores. Então,
Eu fiquei decepcionada pelo todo, assim, sabe? A única coisa boa desse livro que eu extraí, assim, de legal foi a Edith, que é uma personagem bacana, mas de resto, infelizmente, pra mim não funcionou. E eu não pretendo reler, mas eu tenho uma vontadezinha de reler a saga Crepúsculo por milhões de motivos, tá? Desde que eu li pela primeira vez, eu nunca mais reli, e isso faz muitos anos. Então eu pretendo reler, e aí quem sabe eu até faço um diário de leitura. Se eu não fizer aqui no canal, eu talvez faça no blog resenhas, explicando como eu me sentia quando eu li pela primeira vez e como eu me senti e como eu me sinto hoje a respeito da história, porque em Vida e Morte eu não senti muitas coisas boas. Então eu pretendo ler o original pra ver se eu consigo resgatar aquela sensação que eu tinha na primeira leitura de todos os livros. Então, essa é a minha opinião, tá? Vou ficando por aqui, o vídeo já ficou bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você concorda, se você não concorda, fique à vontade para deixar comentários aí embaixo, sempre de maneira respeitosa, tá, gente? Por favor, vamos aceitar a opinião do amiguinho, vamos aceitar que não é só porque eu não gostei do livro que eu não gosto de você, eu não tenho nada contra você, até porque eu provavelmente nem te conheço, então eu não tenho nada contra os fãs, eu mesma fui uma fã, hoje em dia pra mim é indiferente, mas na época eu fui muito fã de Crepúsculo, então eu entendo esse amor, porém é totalmente desnecessária a existência desse livro Vida e Morte, tá bom? É só isso que eu queria deixar bem claro aqui, e toda essa questão de gênero que pra mim não funcionou mesmo. Então é isso, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais, os links ficam aí na descrição, é só você me acompanhar por lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau!